Um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos é o consumo de conteúdos violentos por adolescentes e os impactos que isso pode ter no comportamento deles. É um tema que aparece cada vez mais em reportagens, documentários e séries, mas a verdade é que essa discussão está longe de ser nova. Nos últimos anos, tivemos obras como Adolescência de 2025, Precisamos Falar sobre o Kevin de 2011 e até um pouco antes, um filme chamado Elefante em 2003, só para citar alguns exemplos. Só que muito antes disso, mais precisamente em 1992, um diretor já falava sobre esse assunto de um jeito extremamente desconfortável. E não só isso, ele fez um filme que, até hoje, é lembrado como um dos filmes mais perturbadores de todos os tempos. Hoje vamos falar sobre o filme O Vídeo de Benny. Recentemente, eu resolvi reassistir a esse clássico, e a sensação foi exatamente a mesma da primeira vez. O filme, dirigido por Michael Haneke, acompanha Benny, um adolescente de família rica que passa horas assistindo a gravação de um porco sendo abatido na fazenda dos pais. Existe um fascínio estranho por aquelas imagens. Ele parece completamente indiferente a tudo ao seu redor, até conhecer Eve, uma garota que vive uma realidade totalmente diferente da dele. Os dois vão até o apartamento de Benny e é ali que o filme muda completamente de rumo. Benny assassina Eve e grava tudo em uma fita. Mas por mais chocante que esse crime seja, o verdadeiro horror da história não está apenas no assassinato, está na forma como as pessoas ao redor dele lidam com o que aconteceu. Wenn Benny wirklich mit niemandem darüber gesprochen hat. Und ich glaube es ihm. Und wenn es keine Zeugen gibt, im Haus oder in der Schule, wer soll das Kind dann verdächtigen? Spurlos. Wenn du etwas vergräbst, kann es wieder auftauchen. Die Sachen könnte man verbrennen. Ja, wo? Wir können sie zum Bauernhof mitnehmen. Ist es dein Ernst? Ich weiß es nicht. Hast du eine Alternative? Mesmo antes disso acontecer, Haneke deixa claro que existe algo errado naquele ambiente. Benny vive cercado por televisões, câmeras e fitas VHS. Ele grava praticamente tudo o que faz e parece enxergar o mundo sempre através de uma tela. A conversa com os pais é quase inexistente. Eles estão ali, mas parecem muito distantes do próprio filho. É justamente isso que faz o vídeo de Benny ser tão atual. Muita gente resume o filme dizendo que ele fala sobre um adolescente influenciado por imagens violentas. Mas Haneke parece querer discutir algo muito maior. O filme fala sobre isolamento, sobre a falta de diálogo dentro de casa e sobre uma família que parece incapaz de perceber o que está acontecendo com o próprio filho. Hoje existem milhares de adolescentes expostos aos mais diversos tipos de conteúdo na internet. Mas tão importante quanto discutir o que eles assistem é discutir quem está presente para conversar com eles, colocar limites e entender o que está acontecendo na vida deles. Talvez seja justamente essa a pergunta que Haneke queria deixar no ar. Só um parênteses aqui, tá? Eu já vi muitos filmes pesados. Mas tem uma cena desse filme aqui que nunca saiu da minha cabeça. E sinceramente, eu acho que eu nunca senti tanta repulsa assistindo uma cena quanto eu senti vendo o Benny limpando o apartamento depois do assassinato. O Haneke ele não coloca nenhuma trilha sonora para manipular a emoção do espectador. E ele também não usa nenhum corte rápido. A câmera ela simplesmente fica ali, sabe? Tipo, observando tudo que tá acontecendo. E é uma cena totalmente crua, é completamente crua. Tipo, em vários momentos parece que você nem tá vendo um filme, parece que é uma gravação de alguma coisa que realmente aconteceu.
E eu acho que talvez seja justamente isso que torna essa sequência tão difícil de assistir. É como se o diretor ele te colocasse como um espectador em uma posição desconfortável, quase como um cúmplice, sabe? Não porque você concorda com aquilo, mas porque você é obrigado a permanecer olhando. Inclusive, essa ideia do espectador durante a violência, ela aparece também em outro filme do Hennick, que é o Violência Gratuita, de 1997, inclusive filmaço, tá? Ele também questiona, né, essa relação com imagens violentas aí e o papel de quem assiste. Inclusive eu pretendo trazer esse filme aqui no canal em breve, tá, pessoal? Depois que descobre o que Benny fez, os pais entram em desespero. Enquanto a mãe leva Benny para uma viagem para o Egito, o pai fica em casa para se livrar do corpo e apagar qualquer sinal de crime. A vítima deixa de ser o foco. A única preocupação deles passa a ser a proteger o próprio filho. É aqui que eu acho que o filme ganha outra dimensão. Seria fácil dizer que os pais de Benny simplesmente não o amam, mas eu não acho que seja isso que Hennick está mostrando no seu filme. Pelo contrário, eles parecem amar o filho profundamente. O problema é a forma que esse amor aparece, de uma forma totalmente distorcida. Para protegê-lo, eles passam por cima de qualquer limite. Isso me lembra uma frase do Nietzsche: o que é feito por amor está além do bem e do mal. Não porque essa frase justifica o que eles fazem, mas porque ela ajuda a entender esse dilema. Na tentativa de salvar o filho, eles acabam cometendo um crime tão grave quanto o dele. Durante toda a viagem, o Benny continua praticamente sem mostrar nenhuma emoção. A mãe até parece abalada em alguns momentos, mas ninguém consegue ter uma conversa de verdade sobre o que aconteceu. É como se aquela família inteira preferisse fingir que nada aconteceu ali. Quando eles voltam para casa, a vida parece seguir normalmente, mas o Hennick ele guarda uma última surpresa para o final do filme. Sem avisar os pais, o Benny ele vai até a delegacia de polícia e ele conta tudo. Ele entrega não só o próprio crime, mas também o envolvimento dos pais em esconder o que aconteceu. Todo o plano deles desmorona. O filme ele nunca explica por que o Benny faz isso. Será que foi culpa, arrependimento, vontade de ser punido? Ou ele só queria ver o que aconteceria depois? O Hennick ele não responde essa pergunta. E talvez seja justamente isso que torne o vídeo de Benny tão perturbador. Ele deixa essas perguntas na cabeça do espectador. Mais de 30 anos depois, o filme continua assustadoramente atual. Inclusive é por isso que a gente está falando dele aqui. A tecnologia mudou. As fitas VHS deram lugar às redes sociais, aos vídeos curtos e aos algoritmos. Mas a pergunta continua a mesma. O problema está só no que os adolescentes consomem ou também na falta de diálogo, de acompanhamento e de responsabilidade dos adultos? Talvez o vídeo de Benny não tenha todas as respostas, mas mais de 30 anos depois ele continua fazendo as perguntas certas. E você? O que você acha dessa interpretação? Você acredita que o vídeo de Benny continua atual ou enxerga o filme de outra forma? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou gostar de ler e responder todos vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.